Um dos grandes movimentos da era contemporânea é a chamada Revolução Cultural, que visa atacar fortemente, romper os laços e substituir os valores e a tradição do Ocidente. Este movimento é liderado por autores muito conhecidos como H.G. Wells, Bernard Shaw e Jean-Paul Sartre, por exemplo. No entanto, neste contexto, surgiram também grandes homens, autores fabulosos que defenderam a civilização, defenderam os valores da nossa civilização e enriquecem o nosso espírito e o nosso imaginário até hoje. E é sobre estes autores, sobre essa clara resistência cultural que eu vou falar no vídeo de hoje. Rola a vinheta! Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre 3 grandes autores, todos ingleses, do século XX, que traçaram uma linha bastante clara de resistência cultural contra a onda progressista que assola os tempos modernos. Então, você com certeza já ouviu falar da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique, você tem inúmeras ideologias modernas como o feminismo que atacam fortemente os valores que guiaram durante séculos a nossa civilização. Então você pode ver que o direito romano, a filosofia grega, a tradição judaico-cristã, que o arquétipo tradicional de ordem, que é a estrutura básica da sociedade, a célula fundamental da sociedade, a família, todos esses elementos foram muito massacrados nos últimos séculos especialmente. Mas estes grandes autores sobre os quais eu vou falar agora escreveram livros maravilhosos. Você pode ler tudo o que for desses 3 autores, tem um selo de garantia, um selo de qualidade e que vão enriquecer muito o seu imaginário, inclusive não só através de obras de filosofia, obras argumentativas, mas também através de literatura, de histórias. Então isso é realmente muito, muito rico. Então, partindo logo para o conteúdo, eu recomendo sempre um autor que eu adoro, é o G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, que é muito conhecido, por exemplo, pela coleção do Padre Brown, que é a história de um padre que resolve mistérios, é uma espécie de Sherlock Holmes, altamente sofisticado e diferenciado. Então, o Chesterton ele é muito conhecido porque ele refuta e, através do senso comum e defendendo bastante uma filosofia guiada pela lei natural, ele rebate, ele refuta de uma forma muito eficaz autores como o H.G. Wells. Então, ele escreveu não só a coleção do Padre Brown, como também, aqui é uma outra história um pouco policial, que é O Homem que Era Quinta-feira, também é bastante bom. Mas também outras 2 grandes obras que eu já recomendei no canal, que são O Homem Eterno, que é um livro de história que menciona diretamente, refuta o H.G. Wells e explora muito a questão, a figura de Jesus Cristo. O Homem Eterno, um livro maravilhoso. E o Ortodoxia, que é uma das obras mais difíceis que eu já li e que se dedica realmente a defender o senso comum, a defender o óbvio e rebater as loucuras contemporâneas, o racionalismo extremo que está muito presente até hoje no meio intelectual ocidental. Então, G.K. Chesterton é um grande nome do século XX que tem um estilo de escrita bastante sagaz, bastante afiado e acutilante. Então realmente é um nome que você precisa conhecer, então faça um favor a você mesmo e leia obras do G.K. Chesterton. Além do Chesterton, um outro autor que você precisa conhecer e que talvez você já tenha ouvido falar é o C.S. Lewis. Ele ficou muito famoso devido à coleção das Crônicas de Nárnia, que foi adaptada para cinema. Os filmes são muito bons, eu recomendo também. Mas aquilo que, a meu ver, torna o Lewis grandioso não são apenas as Crônicas de Nárnia, mas sim essa trilogia de obras que são o Cristianismo Puro e Simples, o Abolição do Homem e o Cartas de Diabo a Seu Aprendiz, que são obras deliciosas, maravilhosas. Então, por um lado, o Cristianismo Puro e Simples, o Mere Christianity, que eu já analisei aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, é um livro que expressa, digamos, o espírito, a essência, o fundamental do cristianismo de uma forma bastante rematada, simples e acessível. Então, isso é um conjunto de palestras, um conjunto de sessões que ele foi dando na rádio, que depois se transformaram num livro. Então é uma coisa muito mastigada, que vai te explicar, vai te mostrar porque é razoável que exista um Deus, vai explorar a figura de Jesus Cristo, e depois toda a questão da moral cristã. É dividido em 4 partes, a meu ver a melhor parte é a 4ª. É realmente muito bom, e ele vai te guiando, pega na sua mão e
e vai te mostrando aquilo que ele quer dizer. Então, é um livro que, para quem é cristão, é leitura que eu diria obrigatória, mas mesmo para quem não é, dá uma camada de profundidade e uma densidade intelectual que é realmente necessário. Depois também tem outro livro maravilhoso que é muito curto. O conteúdo por si, eu acho que são menos de 100 páginas, né? Tem aqui depois um finalzinho que são umas notas de rodapé. Mas é um livro maravilhoso que é A Abolição do Homem. É um livro que se dedica a defender a chamada lei natural. Porque aqui no início do livro, o Lewis fala de uns autores que... Ele não cita diretamente os autores, mas ele fala de um chamado um livrinho escolar, que é o chamado Green Book, o livro verde, cujos autores seriam o Guy e o Tito. E estes autores, eles defendem uma tese de que quando nós dissemos alguma coisa, nós não estamos descrevendo uma realidade propriamente dita, nós estamos apenas expressando um sentimento. Então isso leva inevitavelmente ao relativismo, que é uma corrente de pensamento que o Lewis ataca muito fortemente neste livro. Ele é sempre com uma clareza e uma argumentação tão irrefutáveis, tão devastadores, que você fica maravilhado com a inteligência do indivíduo, do sujeito. E ele vai mostrar de uma forma muito direta que a moral não é, de forma alguma, algo 100% relativo, e que existe sim uma lei inscrita no coração do homem. Porque no final do livro ele faz um compilado, uma compilação, um arquivo de registros morais de diversas civilizações, como a civilização hindu, registros judeus, romanos, cristãos, indianos, chineses. E ele vai mostrar como todos eles batem de uma forma ou de outra, estão dizendo as mesmas coisas de formas diferentes. Então, é uma outra obra maravilhosa do C.S. Lewis. E por fim, tem um outro livro que eu adoro, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o Screwtape Letters, que é um livro bastante irônico, que tem a seguinte estrutura: é um demônio conversando com outro. Então, o Screwtape seria um diabo mais velho, mais experiente, que já levou muitos seres humanos para o inferno, e que está ali nessas cartas ensinando o sobrinho dele, o Wormwood, o Vermelindo na tradução, como é que ele faz, qual é a estratégia para levar um ser humano para o inferno. Então é um livro com uma psicologia inversa, com uma ironia, com uma sátira, que tem um final fabuloso e que mostra, através de uma perspectiva completamente inesperada, como é que funciona a guerra espiritual que é travada no interior de cada um de nós. Então, é outro livro maravilhoso. Eu gosto muito dos três. E C.S. Lewis é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da resistência cultural que precisa ser estudado. Eu adoro o C.S. Lewis. E ele era anglicano, tá bom? Então, ele é cristão. O G.K. Chesterton era católico e o Lewis era anglicano, mas os dois cristãos. No entanto, por fim, vem o meu autor favorito dos três, e que do ponto de vista da literatura fantástica é absolutamente imbatível, que é o J.R.R. Tolkien. Então eu já falei do Gilbert Keith Chesterton, já falei do Chris Staples Lewis, mas não podia ficar de fora o Tolkien, que é um autor, um senhor inglês, também cristão. Tem inclusive um filme dele, eu recomendo o filme é legal. Embora seja meio limitado, eles tiraram algumas partes ali importantes da vida dele. Que é o autor da maravilhosa trilogia do Senhor dos Anéis, que é um clássico, sem dúvida nenhuma. Então, eu já ouvi falar de vários concursos do século XX que foram feitos para tentar decidir qual era a melhor obra do século. E a trilogia do Senhor dos Anéis figurava sempre e, salvo engano, era vencedora na maior parte das vezes. Porque aqui é um compilado de mitologia e de simbolismo e de maravilha, de poesia, que são únicos em toda a literatura. Eu já analisei o Senhor dos Anéis, já recomendei muito o Senhor dos Anéis aqui no canal. Pra quem me acompanha, não é algo nada novo. Mas ao longo dessa trilogia, o Tolkien vai mostrar, através de uma história completamente ficção, ele não vai meter grandes discursos filosóficos, etc. Mas ele vai expressar algumas verdades, alguns valores extremamente relevantes no contexto do mundo moderno. Então, a hierarquia, a ordem, a honestidade, o sacrifício, a verdadeira amizade, através dos diferentes personagens, tanto os personagens bons, os heróis, quanto os vilões, a figura do Saruman, a figura do Grima, o próprio Gandalf. Então,
É uma trilogia, apesar de estar aqui falando, não estou contando a história, obviamente, senão esse vídeo não acabava nunca. Mas não estou aqui falando apenas da trilogia do Senhor dos Anéis, mas também de outros livros do Tolkien, como o Silmarillion, que conta a história como a Terra-média foi criada e traz toda uma dimensão transcendente, que já estava presente na trilogia, mas enriquece muito o seu imaginário. Depois também Beren e Lúthien, é uma espécie de romance, que também é muito bom, muito bem feito. Os Filhos de Húrin, é uma história meio trágica, mas também vale a pena. E A Queda de Gondolin, tá bom? Então são todos livros que tornam o seu imaginário muito mais rico. 10, 20, 30, 50 vezes mais rico. Então, Tolkien, você pode ver que a obra literária dele não é pequena, tá bom? Você tem aqui. E depois também tem outros livros dele, como, sei lá, Roverando, que é um livro mais infantil, mas também é engraçado. Então, Tolkien também é um nome que precisava ser mencionado neste vídeo. Você só com esses 3 autores tem um conteúdo muito bom, um conteúdo bastante vasto, que pode te manter ocupado por vários meses de leitura. Então, se você não conhecia algum desses autores, se você ainda não leu esses livros, me conta aqui, me explica nos comentários. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta também o botão do like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E eu vou, com certeza absoluta, voltar a mencionar esses autores aqui no canal, porque são nomes absolutamente fundamentais. Eu aqui posso empilhar os livros deles só para você ter uma ideia do conteúdo, para não falar que ainda falta aqui, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Mas basicamente é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!